Estamos começando esse encontro de hoje sobre o Maio Laranja. Nós vamos conversar sobre a realidade de abuso sexual, violência sexual na infância, adolescência e juventude. E a nossa convidada de hoje é a doutora Raquel Andrade. Ela é a presidente do Instituto Infância Protegida. E hoje nós vamos conversar com ela, que entende do assunto, que milita nessa área. Quero te pedir para nos ajudar a espalhar esse encontro. Eu sei que esse horário a gente tem tantas coisas acontecendo, todas são muito importantes, mas no encontro de hoje nós vamos receber a doutora Raquel e eu queria muito que você me ajudasse numa campanha mesmo. Hoje o que nós vamos fazer aqui é uma campanha. Então você pode se preparar, porque nós vamos colocar a mão no bolso, literalmente, sabe? Eu nunca fiz isso aqui, mas hoje eu vou te dar a oportunidade de participar da história desse instituto, da história de crianças que talvez você nunca conheceu ou nunca vá conhecer, mas que são alcançadas, são beneficiadas pelo trabalho que a doutora Raquel, junto com toda uma equipe de profissionais, pessoas voluntárias, estão desenvolvendo ali no Instituto Infância Protegida. Então eu queria pedir a você aquela ajuda. Você vai agora nos ajudar enviando um aviãozinho, mencionando alguém que você acha que pode nos ajudar, que teria interesse de entender sobre esse assunto, né? Eu trouxe o título de abuso sexual em infância, de fato, para chamar a sua atenção. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história do Instituto, a história da doutora Raquel, um pouquinho sobre essa área, né, da violência sexual e como que a gente pode se posicionar sobre isso. E eu queria pedir a você que me ajudasse enviando aí um aviãozinho para pelo menos 10 pessoas. Mas eu não quero que você mande de qualquer forma, eu quero que você envie para alguém que você sabe que faz sentido para ela, faz sentido para ela entender sobre essa área, faz sentido para ela contribuir com a gente nessa causa, ok? Então você vai chamando aí, enquanto isso eu vou fazendo uma introdução. Antes de chamar a doutora Raquel, eu queria muito que você ouvisse um pouquinho sobre ela. Ela vai contar pra gente a história dela, eu quero muito que ela conte, né? A doutora Raquel, ela é alguém que tem uma história de militância nessa causa. É uma pessoa extremamente bem formada, mas antes de tudo tem um coração, né, assim, muito especial. Ela é hoje a presidente desse Instituto Infância Protegida. Esse instituto, a sede dele é aqui no nosso estado, está pertinho da gente, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo. E ela tem um lugar importante, ela ocupa uma cadeira na Comissão da Infância e Juventude da OAB aqui no estado do Espírito Santo. Então ela tem um trâmite, a base de formação da doutora Raquel é o direito. Então ela tem essa caminhada, essa jornada, esse conhecimento, e ela é pós-graduada em Direito Penal e também Direito Processual Penal. Então é alguém que entende da causa. A gente tem falado nesse Maio Laranja, que é esse mês especial para lembrar dessa causa, e gente, como tem sido comum, quantas pessoas estão se chegando. Eu tenho recebido mensagens no meu direct, pessoas que chegam até o meu WhatsApp falando sobre situações de abuso. Muitos adultos que nunca falaram aquilo que viveram durante a infância. E que esse movimento que eu e você temos feito, quando você divulga algo do Maio Laranja, quando você divulga uma informação, saiba que você está ajudando pessoas que você não imagina. A doutora Raquel já vai falar aqui pra gente e ela vai trazer algumas experiências dela nessa caminhada, mas eu quero que você entenda que a primeira coisa básica desse movimento é, de fato, a gente tirar as mãos dos lábios, né? Aquele movimento de deixa a criança falar, ela pode, ela deve falar, deixa o adolescente falar. E, infelizmente, eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto nos últimos tempos. A gente vai observar que um número enorme de pessoas vai levar toda uma vida para falar. E algumas nunca falaram. Então é a oportunidade que a gente tem com um evento como esse, porque hoje, gente, a gente está fazendo aqui, de fato, um evento. Daqui a pouco eu vou liberar aqui para vocês algumas informações
e nós vamos contribuir financeiramente. Você que sentir esse chamado, sentir esse apelo com esse instituto. Essa é uma forma de você trabalhar por essa causa, ok? Então eu quero começar falando também da minha jornada. Eu tive no início da minha carreira como psicóloga, eu trabalhei em programas do município. Eu, na época, estava no Rio de Janeiro e eu trabalhava no município de Belford Roxo. Não sei quem já ouviu falar desse município, ali na Baixada Fluminense, né? É um município que já foi muito conhecido pela violência. E eu trabalhei em alguns programas do governo. Eram programas que o governo federal ele implantava em cada município para atuar em áreas diversas. E um desses programas chama-se Programa Sentinela. Eu nem sei se ele ainda existe hoje, né? Mas eu conto isso no primeiro capítulo de Guardiões da Infância, que eu tive nessa jornada ali no Programa Sentinela. Eu era psicóloga ali, eu fazia um trabalho de escuta, de laudar, né, periciar a situação de abuso e de tratar também as vítimas de abuso. Então, dentre as muitas crianças que eu atendi, adolescentes, eu tive um caso que foi muito marcante para mim. Uma menina que chegou para mim com 12 anos de idade, ela tinha uma barriga e ela tinha sido violentada pelo pai dos 6 aos 12 anos. E ela estava vivendo um momento muito difícil, foi uma situação muito difícil e ela decidiu falar naquela idade, porque a irmã estava completando 6 anos e ela temia que a irmã fosse entrar no circuito de abuso pelo pai. Então, quando eu pergunto para ela, eu conto isso no primeiro capítulo de Guardiões, ela me diz, eu estou contando isso agora porque eu não quero que a minha irmã passe pelo que eu passei. E essa menina estava grávida, com 12 anos de idade. Uma situação muito desafiadora que, infelizmente, nós não imaginamos que ela existe muito mais. Ela acontece muito mais do que a gente acredita que acontece. Então, hoje a doutora Raquel, vou chamá-la agora. Você já me ajudou trazendo bastante gente para cá. Eu vou chamá-la para que ela possa nos compartilhar com a gente a jornada dela. Cadê você aqui? Espera aí, gente. Achei. Fica aí com a gente, doutora Raquel já vai entrar. Estou chamando ela aqui. Ei, querida, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja Tudo bom, doutora? muito. Agora com você aqui vai ficar melhor, né? Porque a gente Que vai bom, poder que bom. colocar voz, vai poder colocar coração, vai poder colocar atitude, né? Eu já falei aqui com o pessoal hoje que nossa proposta hoje aqui ela é uma proposta não só de escuta, mas de ação. Então, daqui a pouco eu vou estar colocando aqui o Pix do Instituto, o PicPay do Instituto, porque a gente durante essa semana vai contribuir financeiramente com aquilo que você tem desenvolvido, com uma equipe de pessoas voluntárias que estão junto com você, né? Então, eu quero muito pedir, porque eu acho que a gente precisa sair dessa coisa de só chorar ou só achar que isso é importante. Eu tenho observado o seguinte, desde outubro do ano passado, eu tô conectada, né, no Instagram, nas redes, colocando conteúdo, e eu observo que quando a gente fala dessa causa, Raquel, posso chamar de Raquel? À vontade, claro. Você me chama de Flávia, pronto. Então tá bom, tá combinado. Quando eu coloco os conteúdos do Maio Laranja, né, de violência sexual e de outras coisas ligadas à violência à infância, né, como o tráfico, maus tratos, enfim, a gente tem uma repercussão de engajamento muito menor do que quando a gente coloca conteúdo que é para o bem da minha casa, sabe? Que é para o bem do meu filho, para o meu próprio benefício. E assim, gente, não tem problema nenhum, né? Eu acho que é genuíno. Eu quero aprender como ser uma mãe melhor, como cuidar melhor dos meus filhos, que é o caso aqui do trabalho que eu estou fazendo no Instagram. Mas nós precisamos entender que nós também somos responsáveis dessa causa do Maio Laranja e de todas as outras causas que falam de justiça,
que falam de paz. Isso tem a ver com a gente, isso é uma missão do reino, né? É uma missão do reino. É, Jesus disse que quando a gente fizesse algo para um dos pequeninos, né, que fosse alimentar, que fosse visitar a pessoa na cadeia, que fosse alimentar, que fosse acolher, trazer para dentro da sua casa, você estaria fazendo para ele. E a gente precisa entender isso. E eu queria muito, a minha oração é que hoje, ó, já tem gente falando aqui, doutora Raquel, que bom te ver. Tem gente aqui já, ó, é a Loura. sim. A Loura falando aqui. Ela é lá do Nordeste, lá da Paraíba. Olha Boa que noite, Loura. coisa. Muito bom. Então, É, Raquel, agora é com você. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas você fica super à sim, vontade, né? Os nossos queridos estão aqui com a gente hoje, na expectativa desse nosso bate-papo sobre o Maio Laranja, mas eu queria pedir primeiro para você contar, né? Você é a presidente do Instituto Infância Protegida. Eu quero que você conte para a gente quem é esse instituto e como ele e você se encontraram. Que história é essa, né? De amor, de propósito. Conta pra gente aqui, a gente vai falar já sobre abuso, sobre prevenção, né? Atitudes de combate. Mas eu queria antes que você contasse pra gente como que essa causa caiu no seu colo. Como é que Deus te entregou essa causa? literalmente caiu no meu, não foi bem no meu colo, mas quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, todo mundo que em qualquer tipo, qualquer academia que a pessoa entre, tem sempre a matéria que ela mais gosta. Aham. E penal entrou na veia, então eu tinha paixão por direito penal. E a maioria dos professores, eu tinha uma afinidade com a maioria dos professores de direito penal, e uma certa noite eu fui convidada por uma amiga pediatra, Micheline, para assistir uma ministração na igreja, na primeira igreja presbiteriana renovada de Governador Valadares, aonde eu fiz faculdade, para Uhum. assistir uma ministração que chamava assim, Mulheres que Fazem a Diferença. Eu não recordo o nome da irmã, eu não recordo o rosto, eu não recordo nada dela. Só que eu recebi minha bênção, estava indo embora quando acabou. Aí a irmã que ministrou falou assim: Ô jovem de camisa verde, por favor, eu queria falar com você. Já fiquei feliz pelo jovem, né? Aí ela, você tem um minutinho para mim? Eu falei, tenho. Ela sentou comigo, pegou na minha mão, botou a mão dela sobre a minha, e ali eu já comecei a sentir, sabe? Aí ela virou para mim e falou assim: o Senhor mandou colocar na sua mão uma missão. O seu ministério vai estar ligado ao seu trabalho. E eu vejo crianças e adolescentes com dor física, dor emocional e dor na alma. Ela falou, e eu vejo muitos jovens, muitas crianças. Ela falou assim, você é psicóloga? Eu falei, não, a minha área é o direito. Ela falou assim, pois eu vejo você entrando em lugares escuros e eu vejo que você vai ser mãe de muitas, muitas crianças. E eu já não tinha útero nessa época. Eu precisei tirar meu útero muito cedo. E nisso eu comecei a chorar, chorar. E ela falou assim, e eu te vejo ministrando, mas não é ministração em igreja. O tema é sua área de trabalho. E o Senhor manda dizer que você vai atuar na sua área de trabalho e vai salvar vidas, vai resgatar vidas através desse trabalho, do seu trabalho, da sua vida profissional. Fui embora. Aí, quando chegou a época de escolher o tema para defesa de tese de conclusão de curso, eu escolhi pedofilia. E ninguém na faculdade ainda tinha falado sobre o tema. Todo mundo tentou tirar da minha cabeça que eu falasse sobre o assunto. Eu falei, se todo mundo não quer que eu fale, então é nele que eu vou falar. É aqui que eu vou. Eu vou contra a corrente, né? Aí comecei a pesquisar. Quando eu olhei, falei, meu Deus do céu, e ninguém está fazendo nada. Aí eu fui para a minha apresentação, eu apresentei, era para apresentar no 10º período, eu antecipei,
apresentei antes, e falei sobre pedofilia e dignidade da criança e do adolescente. Eu entrei na sala, menor do que Davi, olhei para a banca examinadora e achei que tinham Golias ali. Falei, eu, pelo menos, a parte escrita eu já passei, porque me chamaram para apresentar. Mas quando eu comecei a falar, eu senti que meu pé saiu do chão. E eu não peguei papel nenhum para ler. E eu fui falando, fui falando, eu fui falando. Quando eu terminei, o meu orientador falou assim, meus parabéns, você terminou faltando 2 minutos. Eu falei, vou me encher de perguntas. Aí o presidente da banca virou e falou assim, olha, eu li seu artigo 3 vezes. E eu tenho aqui uma folha cheia de perguntas para você. Só que você fechou todas as portas para qualquer pergunta, você me respondeu todas, enquanto você falava com paixão e com amor sobre esse assunto. Aí o outro examinador falou assim, eu passei. Ela ia falando e eu olhava o artigo dela e aquilo já com vontade de chorar, né? Porque eu vi a mão de Deus. Aí o meu orientador falou assim, bom, minha pupila eu não vou nem falar muita coisa. E para honra e glória do nome do Senhor, eu fui aprovada com louvor, nota máxima. E depois que acabou tudo, o presidente da banca me chamou e depois que eu soube que ele era certo, eu não sabia no dia. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: não se perca desse tema. Esse tema vai nortear a sua vida profissional. Nunca se perca, esgote e lute. E eu quero que você me dê o direito de fazer uma cartilha do seu artigo. Eu falei, fica à vontade. E quando eu fiz pós também eu falei sobre o assunto. E daí em diante eu só fui, apesar de ser um tema pesado, não é que eu me apaixonei pela pedofilia, mas eu me apaixonei pelo engajamento da luta contra ela. Né? Porque pedofilia não é um termo jurídico. A doutora sabe. Pedofilia é um termo da psicologia que está no rol das parafilias. Não é isso? É da minha área. Né? Na minha tese de conclusão de curso, eu argumentei e defendi que pedofilia não é doença. Pedofilia é um crime. Então, desde então, eu não parei. E essa sementinha foi plantada. Aí eu comecei papel daqui, escreve daqui. Aí eu virei um dia e falei, não posso ficar aqui. Porque a cidade que a gente morava, depois que eu me formei, eu fui para uma cidade menor de menos de 13 mil habitantes. Não podia ficar ali, eu tinha que vir para cá e a gente já tinha imóvel aqui. Então tudo começou com uma forma, mas eu recebia mais não do que sim. Aí várias pessoas me disseram, o senhor usou várias pessoas para falar o seguinte, quando a porta se escanca, quando eu abrir a porta, você vai se assustar com o que eu vou fazer. E hoje eu compartilhei com você no privado coisas que Deus... hoje foi um dia que eu me assustei. Eu confesso que eu me assustei. E assim, tô assim, meu Deus, ele está fazendo tudo rápido, como ele realmente falou que sim. Sabe? Então, a minha história é mais ou menos essa. E o Instituto, ele cuida de crianças e de adolescentes vítimas de todo tipo de abuso, todo tipo de violência, seja ela sexual, intelectual, psicológica, física, bullying, automutilação, a questão do suicídio infanto-juvenil, e a gente também tem a preocupação de tratar adultos que foram abusados na infância, nunca verbalizaram, mas estão amparados pela Lei Joana Maranhão. E aí, então, a gente tem o suporte jurídico e o suporte psicológico. Muito bom. Tanto para as vítimas, como para as famílias das vítimas. Que é essa questão da família, né? Eu não sei se você ouviu na introdução, eu estava contando um caso que eu atendi há muitos anos atrás, assim que eu me formei. E aí você tinha esse cenário da mãe. A mãe, ela era alguém que era conivente, né? E aí eu fiz a escuta dessa mãe também.
E essa mãe dizia, como que eu vou me separar dele e vou viver como? Né? E assim, é claro que quem escuta vai falar assim, meu Deus, mas é toda uma trama, né? São questões ali envolvidas e que eu acho que faz muito sentido essa questão do olhar para a família também, né? E essa questão dos adultos, como tem adultos que vão contar agora, vão contar nesse tempo que a gente está falando sobre isso abertamente, né? Porque há muito tempo Sim, isso não acontecia. Deixa eu só lembrar, Raquel, eu já fixei aqui o PicPay do Instituto. Então, se você quiser, pode começar a contribuir. Quando acabar a live, eu vou liberar todas essas informações pelas redes sociais. Vai estar no meu Linktree, você vai poder entrar no site, tudo a gente vai passar para vocês, porque nós temos uma meta nessa semana para com essa causa, tá? E nós temos uma amém. meta, nós vamos contribuir mesmo. Flávia, eu só posso contribuir com 20. Ótimo, eu posso contribuir com 1.000. Maravilhoso. Eu posso contribuir com Posso 100. contribuir com 2. Com Glória a Deus 2, por os R$ 2. exatamente. O Pix aceitar, o PicPay aceitar, ou você vai lá levar para a doutora Raquel, porque o Instituto hoje ele é um lugar físico, né? Ela vai contar para a gente esse presente do céu, só que ela tem necessidades. Gente, olha, eu nem te contei isso, né, Raquel? Eu fui diretora de uma Não. ONG. Eu fui diretora de uma ONG no Rio, há muitos anos Então você atrás. sabe muito bem como é Eu que é. sei o que é. Né? Então eu trabalhei ali, eu saí desse projeto que eu estava e fui para uma ONG, né? E enquanto que às vezes o meu salário era todo ali, voltava para lá, eu não tinha salário. Porque eu lidava na época com pessoas soropositivas, né? Eu trabalhava com HIV. E essa é uma questão da necessidade, é real. É igual o missionário que vai fazer o trabalho e precisa do nosso apoio. Essas causas precisam do nosso apoio. E hoje esse tempo eu estou assim dedicada a isso. Eu chego a arrepio. Eu sinto a presença de Deus quando eu falo com você sobre contribuição. Porque a gente pode fazer diferença. Sabe, uma das coisas mais incríveis, né? A ciência já fala, vai liberar serotonina para você quando você for altruísta, quando você contribuir com causas que fazem sentido para o seu coração. Mas vamos a você, Raquel. Então, o Instituto nasceu, né? Nasceu. Como que é a O filho realidade nasceu. hoje? O filho nasceu. Como que é a realidade hoje? Assim, o que vocês já fazem no que vocês têm disponível? Algum caso que você poderia contar para a gente? Fala pra gente. Olha só, a gente, por incrível que pareça, a gente não atende só o Espírito Santo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está meio que mapeando várias cidades e criando tipo QGs com profissionais, advogados, psicólogos, assistentes sociais. Para quê? De forma voluntária, se a gente precisa, a gente aciona eles. Uhum. Primeiro, a vítima entra em contato com a gente, porque a maioria é pelas redes sociais. Aí, o que acontece? Eu ouço o que está acontecendo, passo para São Paulo ou para Salvador, algum lugar, e aí tem muita gente que assiste a live, depois da live me procura, ou eu sou profissional, então a lista, graças a Deus, mão de obra humana, Eu graças a tenho. Deus, Deus tem enviado. A dificuldade maior realmente é a financeira. E Uhum. até então, a gente tinha ganhado ano passado uma sede. Só que a administração passada, sem sequer mandar um fiscal, indeferiu, a gente não conseguiu reverter isso e a gente ficou sem sede, mas sem deixar de atender. Como? De modo fracionado. Jurídico aqui, aí a gente via, mandava para o psicólogo, qualquer coisa, delegacia, qualquer coisa, Instituto Médico Legal, dependendo do caso. Só que Deus trabalhou, amassou e moeu a cana e tinha madrugada que eu chorava e falava assim, Deus, eu preciso de um sinal, eu vou parar isso, eu vou dar baixa nesse instituto, porque eu preciso de um sinal nessa pandemia. O senhor tem que tocar em alguém para dar essa sede para a gente que a gente não tem. E numa bela tarde, uma reunião onde uma pessoa não iria participar, ele só cedeu o escritório
Ele chegou, aí quem estava com a gente conversando falou, não, assiste, senta e escuta a história da doutora. O homem nunca tinha me visto na vida. E ele começou a levantar e sentar, e de repente ele bateu na mesa e falou assim, eu nunca fiz isso na minha vida, mas o Espírito Santo de Deus está falando no meu ouvido, sobe no 7º andar e dá o espaço 704 para ela. Que lindo! E ele falou, e eu fiquei inquieto com aquilo, e aquilo, rios estavam jorrando, eu senti, nós todos ali na reunião, sentiram o céu descer. Porque Deus deu para a gente, eu acredito que, se não for o mais caro, é um dos metros quadrados comerciais mais caros de Vila Velha, que é o Mubadala Center. Eu sei Office, onde é. quer dizer, ali em frente ao shopping Praia da Costa. Uhum. É um mega edifício, né? E a gente pensa pequeno. Eu já estava pensando em ir bater na porta de presidente de bairro, associação. Esqueci como é que chama. Associação, para ver se dava um lugarzinho. Aí Deus vira para mim e me dá um tapa na cara e fala assim, eu sou o Deus dono da prata e do ouro. Eu não disse a você que era eu que ia fazer? E é meu instituto. E eu vou te falar, esse povo que está com a gente nessa live de hoje vai montar essa sala com você. Nós que estamos aqui, somos em 35 pessoas agora. Cada um de nós vai doar algo durante essa semana. Flávia, agora eu não consigo, mas você vai atrás de alguém que vai ajudar. E você precisa hoje de mobiliar esse lugar, não é isso que você precisa? A gente precisa de cadeiras e precisa de cadeira, a gente está precisando de nichos para colocar os brinquedos para o espaço, para crianças, essas coisas assim. Marcenaria, né? Tá, tudo isso. Bem. Então, se a gente tiver entre nós alguém aqui ligado à marcenaria que possa ajudar, ou loja de móveis, né? Também é uma forma de contribuir. Mas fala que eu vou ficando empolgada aqui e vou querendo me meter. Então, assim, o céu desceu naquele lugar e o homem, eu chorava, todo mundo chorava. E eu falei assim, a gente pega Deus e bota numa caixinha e acha que ele é limitado. E ele pega, ele me deu um soco no estômago e assim, de realidade. Ei, eu sou o Deus que falei para você que você ia trabalhar nisso, que você ia cuidar disso. Mas eu ainda pensei assim, justo eu cheia de pecado, cheia de coisa, sabe? Aí um dia eu tenho muito problema para dormir. Deus começou a me lembrar. Antes de Moisés ser quem ele era, o que ele fez? Ele matou o egípcio. Aí começou a me fazer lembrar os homens, né? Todos falharam. A humanidade, assim, né? Aí foi o que eu te falei. Um dia eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não tenho mais livre-arbítrio, eu gastei toda a minha cota. Então, se o Senhor me fez chegar a 50 anos de idade, com várias cirurgias e muitas outras coisas, eu estou aqui, então eu estou para fazer o que o Senhor quer. Então, toma o teu lugar na minha vida, toma o centro da minha vida e me conduz. E eu tenho vivido todo dia milagre após milagre. E eu tenho certeza que eu recebi hoje um telefonema de uma pessoa de uma região totalmente diferente daqui, do sul do país, que assistindo uma live nossa, eu falei algo e essa pessoa ia se suicidar assistindo a live. E ela não se suicidou por causa de uma frase que eu falei. Não sei que frase é essa. Mas eu sempre oro ao Senhor antes de qualquer live. Porque isso aqui é trabalho, mas isso aqui também é instrumento do reino. Então, a pessoa confessou para mim, chorando, e eu virei e falei assim, olha, o seu caso, juridicamente, já não tem mais como você recorrer, porque está prescrito. Mas no que diz respeito à área psicológica, nós vamos te apoiar. E ela falou assim, que toda vez que ela me vê, eu não falo isso me vangloriando, não. De forma nenhuma, o senhor sabe disso. Ela fala que toda vez que ela me escuta eu conversar na live, é como se eu falasse para ela assim,
eu estou te estendendo a mão e sobe, sai do poço. E eu não conheço a pessoa, sabe? Então, assim, isso para mim poderia ser uma outra coisa, mas eu estou ajudando o Senhor. É como eu sempre digo, Deus criou o mundo, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, mas ele escolheu fazer tudo em parceria com a gente, Somos sabe? Então, assim, cooperadores, né? Somos cooperadores. sim, Operamos com ele então, nas causas. aí as pessoas falam assim, uma amiga minha falou assim, Raquel, você lembra que você falou comigo há pouco tempo de uma renúncia que você fez e que você sabia que o Isaac não seria poupado e que ele seria sacrificado? Eu falei, sei. Depois que você fez isso, olha como é que o Instituto deslanchou. Eu falei, eu sei. Todo dia eu mato a minha carne, todo dia eu entrego a minha vida ao Senhor, todo dia, toda noite e toda manhã é um novo recomeço. Então, assim, sou cheia de falhas. Eu acho que das 3 filhas da minha mãe, eu sou aqui aquela que todo mundo olha e fala assim, a menos improvável, é a impossível de acontecer alguma coisa, sabe? Eu sou a que não era para ser. Mas eu me Você, coloco diante do Senhor e o Senhor falou comigo o seguinte, tu andarás entre os grandes. Ele não falou que eu seria grande. E hoje eu sento, eu recebo convite, como você sabe com quem que eu vou estar amanhã, eu recebo convites para assentar com prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmara de Vereadores, deputados e pessoas de Brasília que entram em contato comigo. Não estive lá ainda, mas a internet nos ajuda. Então, assim, toda vez que alguém, que é autoridade, me procura e conversa comigo, o meu coração só fala assim, Senhor, me esconde, não deixa a soberba subir. deixa eu te fazer uma pergunta, Raquel. Se uma pessoa que está aqui com a gente hoje, ou alguém que vai ouvir essa live aqui, vai saber que existe um instituto com disponibilidade de acolhê-la psicologicamente, de acolhê-la juridicamente, de ajudar a saber por onde começa, porque a situação do abuso não é simples, né? Assim, não é simples Não, para você lidar com ela, validar, né? Periciar todo esse processo sem causar mais dano ainda do que já é tudo que está acontecendo. Qual é a atitude que você nos orienta a ter? Né? Por exemplo, eu soube que alguém, um filho meu foi abusado, alguém aí que foi abusado, que decidiu, não, eu tenho que trazer isso à luz. Qual o tipo de orientação que você nos daria nesse sentido? olha, a primeira coisa é sentar com esse menor, vamos supor que seja um menor, Aham. sentar com esse menor e ter uma conversa e, de preferência, conseguir, com tranquilidade, que ele verbalize ou ela verbalize quem fez isso. Uhum. Depois, o próximo passo, se já tem alguns dias e não, o exame de corpo de delito não é estritamente necessário naquele momento, pode ser posterior, Uhum. delegacia, fazer o boletim de ocorrência. Porque Com... aí vai se instaurar um inquérito, porque dependendo da idade, estupro de vulnerável, querendo ou não, o inquérito vai ser instaurado para Uhum. apuração. Aí depois, um laudo do exame de delito, porque pode ter alguma coisa ainda, algum resquício, alguma coisa, e para poder corroborar o inquérito. Uhum. E o outro passo, acompanhamento psicológico, eu creio que a vida inteira, porque a doutora, melhor do que eu, sabe que a vitimologia ela vai mudando de acordo com a idade, né? Uhum. E os traumas e as marcas emocionais que um abuso deixa numa criança é para a vida toda. Às vezes a criança esqueceu do que aconteceu e na vida eu já atendi pessoas que na vida adulta o gatilho disparou. Uhum. E quando procurou saber, ela não só tinha sido abusada, mas como todas as amiguinhas
tinham sido abusadas pelo pai, Caramba. sabe? Mas, assim, a gente tem que acolher primeiro, a primeira coisa, acolher com amor. Não é um trabalho só técnico, você tem que se... Primeira coisa, antes de você ser profissional, tem que amar quem você vai receber. Não adianta você ser mais um para ouvir com grosseria. Ah, entra naquela sala ali, troca de... A gente já viu, a gente vê isso. A gente ouve reclamação da grosseria dos profissionais. Então, a gente quer fazer diferença nisso. Primeira coisa que a gente quer olhar é com olhar de amor. E quando falaram para a gente que seria no Mubadala, eu imaginei o seguinte. Imagine uma criança machucada por dentro, abusada, se sentindo um lixo. Ou uma adolescente. Só de começar a subir aquelas escadas ali, ela vai se sentir importante. É aqui que eu vou ser tratada? É aqui que a tia vai me ouvir? É aqui que alguém vai me ouvir? Então, já começa a melhorar a autoestima. E a gente quer preparar uma sala a melhor possível. Não precisa ser a mais cara, mas aconchegante, sabe? A gente quer fazer um trabalho de excelência, primeiro consagrado a Deus e depois para poder fazer o melhor para o próximo. E a gente quer dar... pode falar. O que eu ia falar assim, até o planejamento, né? Se a gente pudesse ter aqui a contribuição, por exemplo, de um arquiteto que fizesse um projeto para a gente, né? Que ajudasse nesse sentido, ou você conhece alguém que poderia fazer esse projeto? Porque o que você está falando é uma verdade. Eu realmente não conheço. Mas a gente vai conseguir alguém sim. Vocês vão me ajudar, não vão, gente? Dá um ok para mim, quem disse que vai me ajudar. Quem está aqui comigo, que vai me ajudar, fala assim, ok, Flávia, a gente está junto. Se não for na atitude, vai ser na oração, mas eu vou chamar alguém. Amém. Porque eu acho que essa ideia de preparar um espaço, um ambiente, é muito importante, né? Você ter um planejamento de alguém que entende. Por exemplo, aí, ó, a Gabriela já está falando aqui para mim, ó, já existe o projeto, eu creio, né? Vou chorar. Por quê? Porque as cores, o ambiente, tudo isso, né? Sim. A gente... Esse dia eu estava falando, inclusive, em vez de colocar persiana, botar aqueles painéis que correm por causa do sol, todo bem alegre para a criança. O ambiente não é para a gente, o ambiente é para eles. Fazer uma playlist de louvor infantil para ela se sentir, sabe, querida, brincar, rabiscar. Quem sabe, em meio ao desenho, ela desenha o que aconteceu com ela. A doutora sabe que isso pode acontecer demais. O que eu ia até falar para você, que é importante nessa acolhida, né? A questão das perguntas. Ó, a Gabi já falou aqui. Gabi, muito obrigada de todo o meu coração, viu? Pode deixar o projeto. Eu também agradeço, não sei quem é, mas muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. A Gabi mesmo. É uma preciosa, ela tem 3 meninas lindas, pequeninas, e ela é líder da juventude da nossa igreja, na Missão em Família. É uma bênção, ela e o marido são preciosas demais e estão aqui contribuindo. Quando viram o banner da live, muitas amigas minhas que são da sua igreja falaram: Raquel, você vai fazer uma live com ela? Eu falei, sim. Eu falei assim, mas quem é? Raquel, ela é, assim, é a bênção. Eu falei, eu nem sabia. Assim, não é te desmerecendo, mas sabe aquele negócio que alguém fala, eu conheço psicóloga que... Aí, Charine, que foi para o Rio, Charine é uma grande amiga, uma querida, sabe? Eu fui criada chamando os pais dela de tio e tia. Quando a tia Lourdes faleceu, sofri a dor da Charine. Aí tem uma outra que é da sua igreja, ela é ortodontista, mas ela falou, Raquel, eu quero entrar nesse projeto para ajudar, nem que seja para fazer uma higiene bucal nas crianças, para melhorar a Raquel Simões, doutora Raquel. Conheço. Sabe? Então, assim, tá aparecendo, e quando você olha, fala assim, meu Deus, que é isso? Nós vamos viver uma abundância. A gente já ganhou um projeto, a Gabi é engenheira civil e vai chamar um arquiteto para fazer com ela. Gabi, muito obrigada. O que eu ia falar, Raquel, sobre a questão dessa abordagem é o tipo de pergunta que um cuidador ou profissional vai fazer, né? Que ela tem que ter cuidado para não ser diretiva.
Então eu me lembro, na época que eu sim. trabalhava com abuso, ou quando às vezes acontece, alguém me pede, né? Hoje eu não estou clinicando mais, já tem 5 anos, mas às vezes uma pessoa próxima me pede orientação. Flávia, como é que faz? Aí eu sempre falo, ó, a pergunta ela precisa ser aberta, né? O que aconteceu? Quem estava com você? Nunca, né? O fulano pegou você assim? Foi o fulano? O Induzir, João? nunca induzir Exatamente. a resposta. Exatamente, nunca induzir a resposta. Então, eu queria dar essa dica porque criança é muito suscetível. Então, realmente, se você tiver dúvida, procura o Instituto Infância Protegida, né? Então, assim, procura quem vai poder te orientar. Ele está aí para isso, né? Para te orientar nessa causa. Ele tem os profissionais que sabem lidar com essa causa, para que você não fique perdido. Então, eu acho muito importante que, às vezes, um pai que soube de uma situação vá atrás, doutora Raquel, sabe? Vem falar comigo que eu vou te encaminhar para ela, a gente vai te orientar o caminho para você fazer, para que você não atrapalhe o processo de validação daquela situação. E escolha o caminho mais sábio, o caminho mais divino, né? Porque às vezes não é só colocar fogo no parquinho e fazer aquela confusão, não. Você tem uma criança que você precisa proteger, você tem uma família, às vezes, então cuidar dessas questões também é algo muito importante. Raquel, diz pra gente uma maneira de proteção, prevenção, que você poderia orientar os pais que estão com a gente aqui hoje. O que você acha que um pai de criança e de adolescente hoje, pode até dar 2 dicas se você quiser, pode fazer Olha, para prevenir, para ajudar que o olha só, filho não esteja exposto, né? Ou tão exposto. a primeira coisa que eu acho que deveria, que a gente não vê muito mais, é diálogo. Seja não só pai e mãe, mas seja o melhor amigo do seu filho e da sua filha. Seja a melhor amiga da sua filha e do seu filho. Sente e converse. E diga para eles que não existe segredo com pessoas de fora. Porque sempre o aliciador, o pedófilo, ele começa aliciando e dizendo, olha, esse segredo é só nosso, não conte para pai, não conte para mãe. Então, o diálogo com o pai e a mãe, para que a criança não tenha medo de contar qualquer coisa, é o mais importante. E depois observar com quem que ela anda, os amigos que ela tem, preocupação também com todo profissional, lamentavelmente, o pedófilo, ele escolhe profissões ligadas à criança e ao adolescente. Isso é comprovado, na sua maioria. O pedófilo não é uma pessoa à toa. Pelo contrário, ele tem, inclusive, muitos têm reputação ilibada dentro da sociedade. Então, um olhar mais atento para o filho. Esqueça um pouco, pare a correria e dê atenção. E outra coisa, preste atenção nos sinais. A doutora psicóloga ela vai me dizer se eu estou errada. Toda criança dá sinais. Os pais que têm que ser sensíveis para observar os sinais, porque elas dão sinal. Eu já ouvi a pré-adolescente falar que tentou falar com o pai, com a mãe, e que a mãe fala assim, sua mente é fértil, isso é besteira, entendeu? E não é assim. Então, assim, você pediu 2, eu falei, o diálogo e observar, e também outra coisa, pai e mãe é adolescente até 17 anos e 11 meses. Não existe senha para pai e mãe em computador, notebook, celular, entendeu? Não existe isso. Pai e mãe tem que saber, sim, o que os filhos estão fazendo na internet. Eles precisam saber. Você falou, eu fiz um post acho que foi semana passada, semana retrasada, dando algumas dicas nesse sentido da prevenção. E eu coloquei exatamente isso, até o chat da escola, tá? Porque aí, agora que a gente está com aula online, né? Em muitos lugares ainda só tem aula online. E aí você fica assim, é escola, não tem problema. Tem problema também. Né? Então você tem que ter acesso. Aqui em casa a gente fala muito isso. Eu tenho a senha do telefone do seu pai tem a senha do meu telefone. Como que eles não vão ter, né? O meu tá com 17 e pouco, mais velho.
Então, assim, ele tem uma senha, mas a gente tem a senha, né? O outro do meio, que também tem telefone, vai fazer 14, tem a senha, só que todo mundo tem. Então, é uma senha que ele tem uma privacidade, mas que essa privacidade é sob vigia, né? Sobre alguém Sim. observando, um adulto, um maior ali cuidando. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? No tablet das crianças menores. Eu acho que essa questão da observação do corpo, muitos pais, criança vai para a creche, criança está na escola. O seu filho vai, você tem que olhar o corpo do seu filho. Quando ele volta, você tem que olhar o corpo do seu filho. De Sim. ponta a ponta, né? Você tem que fazer um raio-x. Um raio-x. Porque às vezes... Não é tá só ali... de quando volta da escola, não. É de quando volta da casa de muitos parentes também. Eu tenho casos de avó que abusaram de criança. Eu estou com um caso no Nordeste, onde o professor da escolinha de futebol... Infelizmente, é muito E ele comum. continua dando aula, continua debochando da mãe da vítima, do pai da vítima, e a gente está lutando. Pediram meu socorro, eu não largo, eu não tenho coragem de desligar o celular à noite. Porque eu sei que pedófilo não escolhe horário para poder... Ele não espera a gente dormir, não. Ou melhor, eu vou dar um tempo, não vou fazer nada, porque o pessoal que trabalha nessa área precisa descansar. Não, o celular, ele pode tocar a qualquer hora, porque eu vou atender. Eu não tenho coragem de fazer como muita gente faz. Sexta-feira à noite, não mexo. Meu celular tem o meu número do meu celular, por causa da camiseta, tá na Inglaterra, tá na Itália, tá em Portugal, tá na Suíça. Então, todo mundo sabe do meu número. É só procurar. Aqui, Raquel, a Jaqueline está perguntando o que ela faz se ela tem dúvida se a criança foi abusada ou não. Ela não tem certeza, ela tem dúvida se foi abusada ou não. Como que ela age na dúvida? Se ela tem dúvida, eu acho que ela deveria procurar um psicólogo. Excelente. Para checar, um psicólogo especializado, porque ele vai saber detectar. Vai saber fazer, aferir, né? Todas as... Exatamente, ele vai saber fazer, né? Nós temos, inclusive, o que nós queremos fazer lá no Instituto é a sala do depoimento sem dor, que existe na lei e que quase não é usada. Nós vamos, se Deus quiser, ela vai ser implantada e ela vai ser, não vai ser sucesso, não, ela vai ser bênção. O que é esse depoimento sem dor? Eu não conheço esse termo. É a criança ser ouvida, porque normalmente, às vezes, eles pedem para a vítima a acariação com o abusador. Pedófilo. Entendeu? Ele, antes dela chegar na delegacia, já ameaçou. Se você abrir a boca e falar a verdade, eu vou matar sua mãe, eu vou fazer isso com o seu bichinho de estimação. Isso não é ficção nem utopia, isso existe. Isso é real, isso acontece. E aí a criança chega lá, não me fez nada. Só pelo jeito que a criança fica, a gente faz a leitura do corpo da criança, a gente sabe que ela está acuada. Verdade. Por isso essa sala de depoimento cedou, porque é ouvido por psicólogo e ouvido por um juiz. Entendi, vai ser acolhida, né? Sem também aquela preocupação de já legitimar. Sem mãe, sem pai, sem ninguém por perto. Ela vai soltar, verbalizar o que realmente aconteceu, livre de qualquer pressão em torno dela. Eu, inclusive, na época que eu trabalhei, eu fazia em várias sessões. Eu nunca periciava de uma vez, assim, sabe? Eu pedia pelo menos duas, 3 sessões para emitir o laudo. Porque tem isso, né? Assim, a criança, você chega, é o vínculo primeiro, depois que você vai conseguindo ter mais. Criar confiança, você adquirir a confiança. Ter um desenho mais aprofundado, que a gente usa muito desenho, né? Quando é menor. Enfim, e essa questão que você falou também, Raquel, muito importante, da chantagem que o pedófilo, o abusador faz, né, para que a criança ou adolescente não conte, e faz um jogo psicológico muito forte. Por isso, inclusive, que o símbolo do abuso é a criança com a boca
tapada, né? Sim, Porque é exatamente o jogo psicológico que ele faz de fazer com que a criança, e talvez você está nos ouvindo agora, isso vai ser uma palavra de cura ao seu coração, porque talvez você tenha passado por uma situação de abuso. E o que o abusador faz? Ele faz a criança acreditar que ela fez aquilo. Ela usou sim, aquela roupa, ela gostou, ela seduziu. E às vezes, de fato, gostou. Porque não é que gostou da dor, gostou da sensação, é corpo, né? Então, assim, sim. é um jogo maligno, psicológico, né? Terrível. E ela não tem o discernimento de saber se o toque ele é um toque do bem ou um toque Uhum. do mal. E outra coisa, não precisa da conjunção carnal. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de ter um laudo do Instituto Médico Legal, porque não teve rompimento de ímen, não teve laceração no ânus, não teve nada disso. Mas teve toque, teve sexo oral, alguma coisa Uhum. assim. Então, por isso, o papel importantíssimo da psicóloga nessa questão, porque ela ganha a confiança da criança e aí a criança vai se soltando, É. Tem né? algumas pessoas estão comentando aqui, compram crianças com doces também, né? É assim, gente, isso é tão sério, porque como esse abusador, na maioria das vezes, ele é, como você já falou, é dado de pesquisa, né? O site do Instituto, ele tem vários estudos lá, não é? São artigos, coisas para você poder ler, não é, doutora Raquel? Lá no site? Ainda não colocamos, ainda Ah, está no tá. notebook, por quê? Por causa desse mês de maio, tá meio, eu estou meio agitada com isso, mas Aham. todo dia a gente vai ter novidade na página de notícia. É. A gente vai sempre deixar todo mundo Informado sobre isso. informado, Mas sabe? eu vou colocar aqui para vocês, quem quiser, eu tenho um artigo bom, não meu, não feito por mim, mas eu tenho disponível, quem quiser, me chama depois no direct que eu vou encaminhar o link para vocês. Mas vou colocar também aqui na gravação dessa live alguns Instagrams com conteúdos específicos de psicólogos para pais de crianças, tá? Que ajuda nessa questão de ver os sinais, o que fazer, o que não fazer. Essas dúvidas que vocês estão trazendo, eu queria muito que vocês depois pegassem, entrassem, ajudassem a divulgar. E um desses artigos que eu estava lendo falava exatamente isso. Como o abusador é normalmente uma pessoa próxima, às vezes demora muito tempo para a criança perceber que tem alguma coisa errada naquele toque, né, doutora Raquel? Por quê? É meu Sim, avô, é meu sim, pai, é meu tio, é o meu primo mais velho. Então, assim, tá ali, né, fazendo aquele carinho, que daqui a pouco o carinho foi deslizando para outro lugar, foi indo para outro lugar, e quando a criança viu, ela já passou 3, 4 anos, ela, quando já tiver com os seus 7, 8 anos, que ela vai dar conta que aquilo era uma coisa errada, nociva, né, que machucava, sim. enfim. E um detalhe, nós temos crianças que o sexo, crianças assim, de 5, 6, 7 anos, são menores mesmo, que para poder comer, adultos dão comida em troca de sexo, Tem porque gente a falando criança está isso com aqui. fome. É, Não, eu estou sem óculos, não estou nem mas lendo, acabaram de falar isso aqui. sabe? Então, troca. No Uhum. Rio mesmo, tem um lugar lá, eu esqueci o nome agora, que a coisa, a gente tem que pedir autorização a traficante para entrar. Mas é assim, é assustador você ver crianças e a sua vontade é de pegar no colo, levar para casa, dar um banho, cuidar, e assim, por causa de um pedaço de pão, um homem ou uma mulher levam para um canto ou levam para algum lugar, faz o que quer e dá porque ela está com fome, porque não tem o que comer. Aí você vai na prefeitura, quando você olha lá, aquele terreno não existe como descrito no que a gente viu. Não existe, não. Ali tem outra coisa. Então, assim, lamentavelmente, às vezes o Estado também tapa os Uhum. olhos, né? E As questões a são questão, gravíssimas, né? As questões são muito graves.
os números são muito graves. Tem um rapaz aqui, acho que é Vicente, ele está perguntando se esse dado, né? Que os agressores, na maioria, são o pai e o avô, especificamente. É verdade isso? Na maioria, sim, mas também tem mãe, tem tio, tem amigos da família, mas em sua maioria são pais e avós. É São muito pais e triste. avós, exatamente. Eu quero trazer uma informação aqui. Eu já tenho falado sobre isso. Eu assisti um filme, chama-se Tráfico de Mulheres. É um filme da Netflix, que ele fala de um esquema montado que pega a menina antes ou perto ali de completar 18 anos no abrigo, tá? Então a menina... Gente, por isso que a adoção é um golpe que a gente dá no inferno. Porque quando você recolhe uma criança que não tem lar, que está lá num abrigo, que precisa de uma casa, seja ela com meses, com anos, na pré-adolescência ou já quase um adulto, você está fazendo o que Jesus falou que você estaria fazendo por ele. Você está adotando o próprio Jesus, você está trazendo para o seu cotidiano. Esse filme, Raquel, ele diz o seguinte, que ele conta uma história baseada em fatos reais nos Estados Unidos, no Texas, que as meninas elas são recolhidas por uma conselheira tutelar corrupta. Ela, quando as meninas completam 18 anos, ela pega essas meninas e vende para o tráfico sexual. Normalmente num outro estado, né? Aí essas meninas vão para a prática do sexo. Então, assim, elas saem do abrigo achando que estão indo. Já é muito difícil tudo isso, porque estão largando a vida que elas conheciam. Às vezes de separar irmãs, né? Nesse filme tem até um caso de uma irmã que é separada da outra. E só que aí, no meio do caminho, elas são vendidas para pessoas que elas não conhecem para praticar o sexo para alguém. Então, elas vão trabalhar como prostitutas para alguém. Maltratadas, aí elas são viciadas nas drogas para poder dar conta daquela vida, né? E aí, o que vai acontecer com essa menina? Ela vai morrer cedo, porque o corpo dela não vai dar conta. Aí engravida, leva para abortar, né? Muitas situações assim. Aí essa menina morre, pasmem vocês. O nome do filme é Tráfico de Mulheres na Netflix, baseado numa história real. Essa menina morre e o corpo dela tem que ser rapidamente levado para um esquema de venda de órgãos. Nossa. Então, olha que trama maligna. Pega a menina órfã do abrigo, vende ela para o tráfico de drogas, para o tráfico sexual, ela é explorada sexualmente, ela morre cedo e o corpo dela é vendido para que os órgãos sejam vendidos para doação. É um esquema. São vários. Se você for olhar à luz do direito penal brasileiro, são vários os crimes cometidos só nessa situação. Olha só, a média de idade, 14 anos, tá? O pessoal falando que assistiu. É um filme pesado. A gente sai do filme assim, Deus, eu preciso acabar com isso, né? Dá uma raiva. A média de idade, 14 anos. Esse esquema, ele movimenta um dinheiro que a gente não tem ideia. Movimenta nos Estados Unidos muito mais milhões do que tráfico de drogas. Eu ia falar isso com o seu Hobby Brasil. O tráfico de... A questão da pornografia infantil na internet, ela movimenta muito mais do que o tráfico de droga e a entrada de arma ilegal no país. E existe a Deep Web, ou a Dark Web, onde se filma criança com meses, 21 dias, 30 dias, o pai estupra, filma e leiloa o vídeo. Absurdo, né? Meu Deus, é realmente maligno mesmo, não tem outra palavra. Raquel, a gente tem que acabar. Por isso que por trás da gente tem uma equipe de pessoas que oram pela gente direto, porque a gente está mexendo com o inferno. Esse final de semana eu tive num congresso de crianças, de professores, pais e de crianças lá Viu, doutora Petrúcia? Conheci a doutora Petrúcia, veja bem, ela foi lá, uma preciosa, muito especial. Deus vai conectando a gente, né? Exatamente.
E depois que acabou, uma das minhas primas me mandou uma mensagem. Ela falou: prima, se protege, porque você está mexendo com coisa tão séria, né? Sim, Porque você está falando de coisas sérias. E eu falei com ela: eu entendo o que você está falando e farei isso e faço isso, né? Assim, em oração, em cuidado mesmo, mas a gente não pode deixar de falar, gente. Isso que a gente precisa entender. A gente precisa, claro que nem todo mundo foi chamado para estar no instituto, mas todos fomos chamados de alguma maneira. Romanos 8,19 diz que a ardente não é à esperança, toa que é à toa que eu debulhei em lágrimas ontem. a grande teia de Deus, existe um propósito para cada um de nós, né? Aqui, ó, Sim. a Noemi tá falando uma coisa. Você ganhou uma intercessora, doutora Raquel. Que lindo, muito lindo, é isso Eu mesmo. acho que é tia Noemi, eu acho que é uma que eu chamo de tia de coração. Creio que Não, seja acho tia que não, Noemi. né? Não. Ela é minha amiga. Ela é do Rio e ela veio pra cá, Ah, mora então eu não aqui. sei. Não, ela é uma Ah, querida, ela é então, mãe. ó, muito. Amém, amém. Que É, bom mais alguém intercedendo pela gente. Obrigada, Noemi. Obrigada. Eliana, tá todo mundo aqui falando que vão interceder, gente, e mais. Olha, o Vicente deu uma ideia aqui que eu quero que vocês ajudem. Quando a gente acabar essa live, ela vai ficar salva. Você tem como compartilhar nos seus stories, você tem como compartilhar essa live no seu WhatsApp, fazer uma lista de transmissão, sabe? Essa semana eu vou estar batendo nesse martelo até sexta-feira intensamente. Amanhã é o dia que se fala do combate 18 de maio, vocês vão ver muitos posts nas redes, né? E a gente começou hoje, Exatamente. que a gente vai até sexta-feira, né, fazendo esse movimento. Então, por último, se você quiser, puder, se sentir encorajado, convocado, eu coloquei aqui o PicPay do Instituto, Instituto Infância Protegida. Hoje, a doutora Raquel, além de oração, ela precisa de recurso para montar, é algo específico. A gente precisa de recurso para montar a sala que ela ganhou. Então, assim, a gente pode conseguir. Flávia, quando acabar aqui, você pode fazer uma vaquinha no grupo de WhatsApp da escola, dos seus filhos, pessoal da sua igreja. Você é alguém, gente, por favor, nos ajude. A gente sabe que a gente pode fazer diferença. E até sexta-feira a gente vai estar Amém. aí, depois vai ficar lá no site, você pode contribuir, as informações estão lá. Mas para terminar, doutora Raquel, diz para nós aqui, o que a gente pode fazer, além de orar, além de contribuir financeiramente, além de falar dessa causa contra a infância especificamente, qual é a forma de combater que você pode nos ajudar, orientando a gente aqui, nos dando essa estratégia hoje? Vizinhos de condomínio, de porta de prédio, vizinhos de casa, denunciem. Denunciem e a gente tem, qualquer coisa que precisar, nós temos o WhatsApp do Ministério de Direitos Humanos, nós temos todos os e-mails, vá a uma delegacia, vá ao Ministério Público, vá à vara de infância e juventude, mas denuncie. O anonimato vai ser preservado, você não vai ser perseguido pelo pedófilo. O Ministério de Direitos Humanos tem um aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil, ali você pode colocar vídeo, áudio, print, o que você viu, só que eu peço uma coisa, na hora de denunciar, faça com detalhe, fala o nome das pessoas que estão envolvidas, rua, ponto de referência, cidade, porque um detalhe que você coloque, que talvez para você não é nada, é o detalhe que falta para a polícia chegar mais rápido e salvar aquela criança da situação que está acontecendo. Então, a questão da denúncia não é nem opcional, é dever, está na Constituição Federal. É um dever da sociedade. Que legal, é realmente muito importante. E o Disque 100? A gente Também pode usar o Disque 100? Deve usar Disque o Disque 100, 100? tem o WhatsApp, porque eu não sei de qual o WhatsApp, Uhum. eles atendem a gente assim, em questão de segundos, e é 24 horas, de segunda a segunda, Uhum. pode mandar os e-mails, a gente tem tudo e a gente disponibiliza. Depois, se a doutora puder, deixa o nosso número de telefone, de repente alguém queira tirar alguma dúvida com respeito à denúncia e tudo. E outra coisa, gente,
o mundo, a gente tem que parar com essa síndrome de avestruz, botar a cabeça no buraco e esquecer do próximo. Se você viu algo diferente numa criança ou num adolescente, peque pelo excesso, mas não peque pela falta. Não peque por se calar. Denuncie. É o que eu mais peço. Denuncie, por favor. Tá bom, doutora, ó, muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço assim, de coração. E eu sei que Deus criou, uniu propósitos. Amém. Amém. Conta com a gente, viu? Conta com esse povo que está aqui com a gente. Conta comigo, com a minha casa, com a minha família. Muito obrigada. Tá? E a gente vai juntas e a gente vai ter boas notícias para contar ainda de que fizemos um trabalho de formiguinha, mas que Deus nos abençoou. E muitos milagres, né? Muitas crianças vão ser aliviadas do seu sofrimento, vão ser restauradas e resgatadas. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Gente, eu estou salvando agora a live. Não esqueçam, por favor, de compartilhar, tá? A gente precisa que você compartilhe. Me marca lá, Flávia. Eu agradeço a todos já antecipadamente. Isso aí. Pode falar suas últimas palavras de consideração? Não, eu quero agradecer a doutora Flávia pelo coração voltado para o amor, porque quem ama faz isso, porque quem não ama não faz. Está cansada, chegou de viagem, trabalhou, fez live, mas só o amor para mover alguém para fazer uma live e fazer isso. Ela nunca me viu pessoalmente. Então, só o amor de Deus. Deus une propósitos. Então, eu quero agradecer a todos que falaram que vão se disponibilizar. Se alguém já doou e eu não vi, porque eu estou sem óculos, eu já agradeço. E, de antemão, eu sei que qualquer coisa que eu precisar, eu vou pedir um socorro, doutora Flávia, me ajuda aqui nisso assim. Pode sim. Me tira essa dúvida. E assim que acabar esse maio laranja, vou deixar na portaria do seu prédio uma canequinha dessas aqui, com o seu nome atrás e uma camiseta do Instituto. Amém, eu quero. Vai ser uma honra para mim, tá? Obrigada. Nós somos filhas do mesmo Pai. Há uma expectativa nessa criação. Estão aguardando por nós e nós não vamos decepcionar nem as pessoas que nos aguardam, nem aquele que nos chamou. Tá bom? Ó, apesar das nossas imperfeições, amiga, todos nós temos. Sim. Um beijo, muito obrigada, gente. Ó, contribua. Vou colocar agora no post o Pix. PicPay já tá aqui, vou repetir lá o site. Nos ajude fazendo sua contribuição, tá? Amo sua vida. Beijo. Tchau, doutora. Beijo. Obrigada. Obrigada a você.